Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A primeira nota que os Verdes querem registar neste debate não tem propriamente a ver com o conteúdo dos documentos em discussão, mas sim com a metodologia, a forma como o Governo desencadeou o processo. Há, de facto, uma inversão no método que seria importante que fizesse escola para o futuro. Se com o Governo anterior o Programa de Estabilidade era remetido para a União Europeia e só depois de uma espécie de visto prévio da Europa é que a discussão na Assembleia da República tinha lugar, desta vez o Programa de Estabilidade é discutido entre nós e só depois seguirá para Bruxelas. Trata-se de uma inversão que os Verdes consideram importante, não só porque se afirma a defesa da nossa soberania nacional, mas também porque se reforça o respeito pelos portugueses e por aqueles que legitimamente os representam. Quanto ao conteúdo do Programa de Estabilidade que o Governo nos apresenta, ele oferece-nos, como aliás é público, algumas preocupações que os Verdes não podem deixar de expressar. Preocupações relativamente à entrada de funcionários públicos na administração, que é uma matéria que consideramos importante. E importante sobretudo porque os serviços públicos, na sequência da verdadeira sangria de pessoal que o Governo anterior decretou, estão completamente esvaziados de recursos humanos e esta situação, a manter-se, vai certamente comprometer a urgência em dar resposta às necessidades das populações que têm direito a serviços públicos de qualidade. Preocupações ainda porque este Programa de Estabilidade continua refém dos objetivos e das imposições do Tratado Orçamental, nomeadamente no que diz respeito à redução do déficit, continuando por isso a constituir um forte entrave ao desenvolvimento do país. E preocupações, por fim, porque este Programa de Estabilidade continua associado ao semestre europeu, que mais não é do que um instrumento para impor austeridade aos países e colocar quem trabalha a pagar a fatura da irresponsabilidade dos banqueiros. Há, contudo, nestes documentos, 3 elementos que os Verdes consideram da maior importância. O primeiro é que este Programa de Estabilidade continua a garantir a recuperação do poder de compra das famílias e mantém o propósito de seguir o caminho da defesa do Estado Social. O segundo, e por mais que isso custe ao PSD e ao CDS, é que este programa não prevê cortes salariais, não prevê aumento de impostos diretos sobre os rendimentos do trabalho, não prevê cortes nas reformas e nas pensões e não prevê aumentos do IVA. E o terceiro, mas não menos importante, é que este programa apresentado pelo Governo mantém intacta a posição conjunta que o Partido Ecologista aos Verdes estabeleceu com o Partido Socialista. Ora, este dado, este elemento, é para nós um facto absolutamente decisivo e determinante para a forma como olhamos para o programa de estabilidade que estamos a discutir. Quanto aos projetos de resolução apresentados para discussão, tanto do PSD como do CDS, e começando pelos projetos do PSD, nós registamos a preocupação do PSD com a valorização do território, porque quando aqui discutirmos, por exemplo, a necessidade do regresso das freguesias que o Governo PSD-CDS extinguiu, talvez possamos contar com o PSD nesse propósito. E também registramos as preocupações do PSD com a área da justiça, porque quando aqui discutirmos a reabertura dos tribunais que o Governo anterior encerrou, talvez possamos contar com o PSD nessa batalha. Sobre as propostas do CDS, que aliás não condenam os documentos, o que é reconhecido pelo próprio PSD, dizer o seguinte: o CDS, através de um dos seus projetos, pretende recomendar ao Governo que não inverta as reformas adotadas nos últimos 4 anos. Ou seja, que a taxa do IVA na restauração se mantenha nos 23%, que se mantenham os cortes salariais, que se mantenham os valores das taxas moderadoras, que se mantenham as eliminações dos feriados e que se mantenha a intenção do anterior Governo de cortar 600 milhões de euros por ano na segurança social. Não, senhores deputados, não estamos de acordo. As pessoas já penaram o suficiente com o Governo do que o CDS fazia parte. É porque os portugueses, a 4 de outubro, não manifestaram apenas o desejo de uma mudança de Governo. Os portugueses exigiram também uma mudança real de políticas e aquilo que o CDS pretende é que as políticas deste Governo sejam, afinal, as políticas do Governo anterior. Não pode ser, senhores deputados do CDS. Os portugueses esperam uma mudança de políticas e não querem o regresso das políticas do Governo anterior. Já agora, senhor deputado Nuno Magalhães, queria dizer que li com atenção o projeto de resolução do CDS e não vi o CDS propor a votação dos documentos.
O que eu vi foi uma coisa diferente, Sr. Deputado. O que eu vi foi uma coisa diferente. O que eu vi foi o CDS recomendar ao Governo que propusesse a votação dos documentos, que é uma coisa substancialmente diferente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já o